Então, a pergunta é, como é que nós vamos constituir a nossa vida relacional, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual? E fui ler um texto, Lucas 2, vocês conhecem subejamente a história. Eu posso ler. Lucas 2, a partir do versículo 41, fala da história em que José e Maria perderam Jesus. Esqueceram-se de Jesus. E diz assim a Bíblia: ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Tem aqui a palavra de Deus. Eu estava a pensar que no meio dos nossos anos de vida cristã, eu pensei para mim, quantas vezes saí da festa e perdi Jesus? De facto, quando me converti, era agradável ir à festa. Era agradável sair do lugar onde eu habitava para poder estar no meio da multidão. E isso aconteceu se calhar connosco. Muitas vezes nós saímos do lugar onde habitamos para poder estar num lugar como José e Maria Jesus saíram de Nazaré, uma cidade pequena, para poder estar em Jerusalém. Uma cidade mais magnífica, esplendorosa. E saíram de sua casa para se encontrarem no meio da festa da Páscoa. Das festas mais importantes para os judeus, no meio dos sacrifícios. Provavelmente eles estavam pasmados com a festa, admirados com a multidão, pasmados, assombrados com a sumptuosidade do templo. No meio dos amigos todos, convergiam para Jerusalém pessoas de todos os cantos da terra para celebrar a mais importante festa do calendário judaico. É a festa em que eles celebravam a passagem do ano da morte pelo Egito, que não matou, não tocou a casa dos hebreus, e a passagem do Egito para a terra prometida. Então eles celebravam algo magnífico, algo que fazia parte da sua cultura secular, ancestral. E eu pensei nisto. Pensei que ao longo dos anos, desde que eu me converti, todos os domingos, ou quase todos os domingos, saí de casa para me encontrar com a multidão. Saí de casa e pensei, hoje é um lugar agradável. Vou para um lugar agradável. Até que na altura eu vivia sozinho, em Odivelas. Então eu saía de casa para me encontrar com mais gente. Eles saíram de Nazaré para encontrar a multidão, um lugar agradável. A multidão em Jerusalém. Saía de casa para poder sair do lugar onde eu estava só, para poder encontrar o lugar da festa. Então eu correspondia a tudo o que a festa exigia de mim. Eu cantava na festa, batia palmas na festa, levantava as mãos na festa, adorava o louvor na festa e adorava Jesus com o louvor da festa. Fazia orações na festa e era um lugar agradável, no meio da multidão. Não estava só com aquela festa no dia mais importante da minha semana, como para José e Maria, o dia mais importante do ano, a festa da Páscoa. E provavelmente eu perguntava, o que é que eu vou fazer ao domingo de manhã e ao domingo à tarde? Vou ao templo. Então eu chegava ao templo, a igreja era uma casa que tinha algum conforto. Eu chegava ao templo, o lugar mais importante daquele domingo. Eu ficava pasmado com o som da bateria,
ficava envolvido com o som das guitarras e do piano, daqueles cânticos antigos. E ao longo dos anos ensinámos os nossos filhos a ficarem deslumbrados com a festa, com a rotina da festa, com o sair de casa e ao domingo ir à festa. Ao domingo estar, como diz que José e Maria depois encontraram os parentes, então nós encontrávamos algumas pessoas que achávamos da nossa família na festa. E aquilo era o lugar, e durante anos nós cultivámos isto. Como pastor, como cristão, como crente, como homem, como qualquer coisa. O que é que era importante ao domingo? Sair de um lugar mais pequeno para um lugar maior, para um lugar mais agradável, para um lugar onde a multidão correspondia às minhas necessidades afetivas, para um lugar onde eu ficava pasmado com o louvor, com a ação da música, com o som dos instrumentos, com pessoas que cantavam, algumas desafinadamente, mas para mim aquilo era magnífico. E também, durante anos, o lugar onde a liturgia se desenrolava e o lugar onde ouvia pessoas a fazer orações, daquelas orações com vocabulário tão enriquecido que nem Deus percebia o que é que elas estavam a dizer. E elas falavam com um vocabulário, queriam dizer uma coisa, mas diziam outra. E provavelmente Deus dizia, olha, fala lá isto outra vez que eu não te estou a perceber, mas aquilo eram orações esplendorosas. Eu gostava da festa e ficava admirado com o templo. Depois tornei-me pastor no Barreiro e a festa continuou, e há Logos de Lisboa. Então eu gostava do templo, cadeiras de plástico azuis, que eu nunca tinha visto, músicos excepcionais. Tinha lá um músico, o Tim, que tocava flauta, excepcionalmente. O Joker tinha uma graça a fazer o louvor. Quando lá chegámos, a Ellen tocava guitarra com uma harmónica. Então eu achava aquilo admirável. E lá íamos nós todos os domingos à tarde à festa. Encontrávamos as pessoas que gostavam dos nossos filhos, porque eles eram bebés. Alguns que até nos davam fraldas para eles, roupa para eles, e nós encontrávamos aqueles que nós achávamos, olha, são nossos parentes, nossos companheiros de viagem. Depois houve um casal que nos levava de Odivelas, o João Godinho e a Cristina. Todas as semanas lá o Godinho e a Cristina nos levavam, eram os nossos companheiros de viagem, e nós gostávamos tanto da Renault 4L que eles tinham, vinhamos lá atrás todos, e achávamos aquilo magnífico. O louvor magnífico, a pregação entrava nos nossos corações de uma forma estrondante. Nós ficávamos admirados com toda a envolvência e dizíamos, agora sim, esta festa é diferente do que a festa inicial. Agora não subimos a Jerusalém, estamos a subir a outro lugar maior. E aquilo era tudo magnífico. Havia mais gente. Eu lembro-me que na Logos, numa altura, estavam representados 23 nacionalidades. Eu, quando falava com pessoas de outras igrejas, eu tinha o orgulho de dizer, olha, aqui na Logos estão representados coreanos, belgas, franceses, americanos, brasileiros, sul-coreanos, há lá de tudo. Todas as etnias convergiam todos para a Rua Padre Francisco Álvares, Sete Rios, atrás do Jardim Zoológico. Então a festa, a liturgia, o Jim falava, aquelas pregações mais filosóficas, intelectualizadas. Eu admirava aquilo. Então a festa me fazia admirar aquilo tudo. Subir a Jerusalém, sair do meu lugar de Odivelas para ir para Lisboa, ver a multidão, ter pessoas que me acolhiam afetuosamente. Então, durante anos, nós vivemos no clima da festa, no clima da cidade, no clima do culto, no clima da religião, no clima da liturgia. Ouvíamos pessoas a orar como nós nunca tínhamos ouvido orar, orações mais profundas, porque na festa onde eu cresci, no templo onde eu cresci, também fiquei a admirar
As pessoas eram simples, oravam de uma forma simples, algumas pessoas iletradas. Agora não, havia pessoas que oravam de uma forma mais intelectualizada. Então eu admirava a festa, como José e Maria subiram a Jerusalém para a festa. E havia os sacrifícios. Começámos a entender o sacrifício do dízimo. Começámos a ter a rotina do sacrifício das nossas ofertas, de generosidade. Então nós estabelecemos este padrão. Sair de um lugar pequeno para um lugar maior, estar no meio da multidão, admirar o templo, admirar o sacrifício, até porque nos diziam, olha, se nós fizermos este sacrifício, os nossos pecados são expiados, há redenção, remissão do nosso pecado. Então lá íamos nós à festa. E aquilo tornou-se uma rotina semanal. E de vez em quando lá vinha um pregador de outra nacionalidade. Então a expectativa era maior. Depois havia uma conferência com milhares de pessoas. Então o nosso deslumbramento ainda era maior. Depois vinha alguém que profetizava e até era para mim, e aquilo ainda se tornava mais viciante. E nós gostávamos da festa. Depois viemos para o Barreiro. Saímos de um lugar pequeno para um lugar maior, depois de um lugar maior para outro lugar maior. A igreja cresceu e nós continuamos a viver a festa, a ficar assombrados com o templo, a gostar do sacrifício, a gostar do louvor. Agora sim, agora é o nosso louvor. Agora é o louvor como nós o concebemos. Então lá estávamos nós na festa. Agora sim, a liturgia é aquilo que nós pensamos. Agora, as orações, cada um vai fazer orações livremente e nós vamos ficar agarrados, deslumbrados com essas orações. Mas o facto é que ano após ano, semana após semana, quando eu chegava à casa, tinha a leve sensação, escute bem isto, que tinha perdido Jesus. Saía de um lugar que não era tão agradável para um lugar agradável. De um lugar onde eu estava só para um lugar onde eu estava com a multidão. De um lugar onde eu não celebrava festa nenhuma, se calhar até ouvia música do mundo. E no princípio da minha conversão ainda fumava um SG filtro. Quando estava sozinho e fumava alguns SG gigantes e filtros à porta da igreja escondido. Ia para a festa e deslumbrava-me com a festa. Agora sim, o tipo que tocava bateria era extraordinário. Mas quando saía da festa, tinha a leve percepção que tinha deixado Jesus para trás. E durante anos, eu achava que Jesus sempre ia comigo para qualquer lado. E culto após culto, e agora com 2 cultos ao domingo, que é mais saturante, é mais cansativo, mas ainda assim, levanto-me às 7 da manhã com a percepção que agora sim, agora vale a pena subir a Jerusalém. Agora esta festa, é este domingo, que esta festa me vai proporcionar alguma redenção completa. Agora esta festa é que vai trazer tudo o que eu preciso. Não será a festa das 9, provavelmente será a festa das 11. Não será na liturgia das 9, com certeza que a liturgia das 11, o Espírito Santo vai fazer aqui qualquer coisa que vai me impressionar. Mas a verdade é que muitas vezes quando saía das festas, do templo, eu achava que tinha perdido Jesus. E chegava à casa e pensava, onde é que está Jesus? E muitas vezes nós ficamos deslumbrados, iludidos com o ambiente da festa, com a multidão da festa, com o espaço da festa, com o templo da festa, com a liturgia. Tudo lugares agradáveis. Até o sacrifício era agradável para nós. Hoje vou dar o meu dízimo ao Senhor.
E há pessoas que quando fala-se da ceia, elas entram a êxtase, porque hoje é a ceia do Senhor. Hoje sim, hoje não será só uma festa da Páscoa, uma festa da Páscoa com ceia. Como se a ceia tivesse que ser marcada só por um dia, porque Jesus disse, farei isto sempre que vos junteis. É? Então sempre que estivéssemos juntos devíamos celebrar a ceia como um tempo de partilha, de entrega, de abnegação, de uns pelos outros. Mas pronto, no dia da ceia sim, então juntamos à liturgia um procedimento, a ceia. E hoje sim, hoje a festa, isto hoje promete. E comemos o pão e bebemos o vinho, saímos deste espaço, vamos para casa e chegamos a casa e pensamos, onde está Jesus? Não vos aconteceu isso? Hoje sim, hoje vou sair de Nazaré, vou subir a Jerusalém, ao Barreiro. Sim, por favor. Vou subir a Jerusalém, ao Barreiro. Por acaso até nem é um lugar agradável. Por acaso aqui me Parque ou Baía do Tejo até nem é um lugar agradável. Mas hoje sim, hoje vou lá à festa. Hoje vou lá à festa. Olha, hoje cheguei à festa e está ali o João Carlos com um casaco fleiroso. E estou a comentar com a minha esposa, olha, o João Carlos hoje trouxe um casaco que não combina com a camisa. E veio o João Tavares, que está mais magro, deve andar no ginásio. Então eu estou no templo, impressionado com o templo, mas a comentar o que os companheiros de viagem, o que os parentes trazem vestido, de que forma é que eles estão. Mas o facto é que eu estou deslumbrado com a festa. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E depois, quando eu estou mal, porque de facto Jesus já não está na festa, eu começo a dizer, não, o problema foi que a pregação não deu... Obrigadíssimo. A pregação não fez muito sentido hoje. E alguns dizem, não, hoje não orámos em línguas, hoje a liturgia foi diferente. Hoje o louvor não correu bem, houve algumas desafinações, não fiquei tão deslumbrado com o som, com a sonoridade do louvor. Por isso é que eu perdi Jesus. Não é o que nós pensamos. E hoje o louvor não interessa. Não interessou. Eu perdi Jesus. O louvor não cantou as músicas que eu gosto. Eu perdi Jesus. Aquela irmã fez uma oração de 15 minutos. Chateou-me a cabeça. Eu perdi Jesus. Mas hoje ninguém orou na liturgia. Eu perdi Jesus. Mas hoje o culto foi atípico. Eu perdi Jesus. Então quantas vezes é que nós ficamos fascinados com a nossa religião? E sabe que este tempo do Covid tem-me despertado. Para o facto, tenho pensado muito, o que é a essência do nosso cristianismo? O que é a essência da nossa vida cristã? E há dias estava a pensar com Deus. Se Deus me tirasse tudo, família, filhos, casa, carro, ficava sem nada. Será que a minha expectativa de ir a Jerusalém era a mesma? Se Deus me tirasse o emprego, se eu ficasse sem trabalho, será que a minha expectativa da festa, do templo, da ilusão do templo, agora precisamos mais de um ar-condicionado, se calhar mais 3 colunas possam bombar aí. Será que se eu ficasse sem trabalho, aquela ilusão da festa era a mesma? Será que se eu ficasse sem família, sem dinheiro, sem nada, a ilusão da música era a mesma? Será que se eu ficasse sem nada, o sacrifício seria o mesmo? Será que se eu ficasse sem nada, queria sair de Nazaré para subir a Jerusalém? Será que se eu ficasse... Há dias encontrei um homem no meio da rua, que vive na rua. Vive na rua. Nós compramos uns pastéis de nata para comer e disse, olha, tenho que oferecer àquele homem os pastéis, um pastel de nata e uns bolos. E o homem vive num banco, aqui no Barreiro. Eu perguntei-lhe, onde é que tu dormes? 64 anos. Não quer saber da família. Onde é que tu dormes quando chove? Dormo ali debaixo de não sei do quê. Onde é que tu tomas banho?
Será que me acontecesse isso? Eu saía de casa, de Nazaré, para encontrar a multidão, e a minha expectativa era a mesma. A minha ilusão era a mesma. Será que eu todo sujo, a dormir na rua, chegava aqui e o templo tinha o mesmo significado para mim do que tem agora? Será que, se eu perdesse tudo? Há dias ouvi outra história que me fez pensar. Uma mulher. E agora nós podemos ter todos os pensamentos que quisermos e avaliar como quisermos. Uma mulher rejeitada teve relações sexuais com 3 homens durante uma fase. Pensava que não estava grávida e está grávida. E não sabe quem é o pai da criança. Será que o meu cristianismo, entendem o que eu estou a dizer? Quantas vezes eu saí daqui e as pessoas com quem nós nos confrontamos diariamente verificam que nós perdemos Jesus no meio da festa. José e Maria ficaram deslumbrados com Jerusalém. Era maior do que Nazaré. Ficaram deslumbrados com a multidão que convergia. Vinham de todos os cantos da terra. E perderam Jesus no meio da multidão. Ficaram deslumbrados com o templo e perderam Jesus dentro do templo. Ficaram deslumbrados com o sacrifício, até porque fazia parte da liturgia o facto de matar um animal para que eles se sentissem perdoados dos seus pecados. E perderam Jesus no meio do sacrifício. Sabe o que é que conta a história? Andaram um dia e não perceberam que tinham perdido Jesus. E quando perceberam que tinham perdido Jesus, eles achavam que Jesus estava no meio dos companheiros de viagem. E começaram a questionar os companheiros de viagem. Vocês viram Jesus? E não nos acontece isso. Quando perdemos Jesus, achamos que Jesus está no meio de alguém que nós conhecemos. E depois não ficaram satisfeitos porque eles não tinham Jesus e começaram à procura de Jesus entre os familiares. E quantos de nós não pensamos, olha, eu perdi Jesus, mas a minha mulher tem Jesus. Eu perdi Jesus, mas os meus pais têm Jesus. E questionamos, pai, tu tens Jesus. Mãe, tu tens Jesus. E pensamos que a nossa vida está safa. Porque alguém tem Jesus por nós. E quantas vezes é que nós não tivemos a mesma atitude de José e Maria? Nos deslumbramos com o ritual. Nos deslumbramos com as orações que fizemos. Nos deslumbramos com os lugares agradáveis onde estivemos, os retiros, as conferências, os encontros, aquilo que fizemos na igreja. E quantas vezes no meio disto tudo nós perdemos Jesus? Eu tenho pensado muito nisto. Será que Deus me tirasse tudo? Eu ficaria com Jesus. E por contar aquela história da mulher que engravidou, eu disse a alguém, olha, se eu tivesse uma quinta, essa mulher ia trabalhar para essa quinta, e quando o filho nascesse, se ninguém assumisse a paternidade do filho, eu dava o meu nome à criança. Porquê? Porque provavelmente isso é mais importante do que a liturgia. É mais importante do que a religião. É mais importante do que a festa. É mais importante do que o sacrifício. Não quer dizer que o sacrifício não é importante, que a festa não é importante, que o templo não é importante, que o ritual não é importante. Há rotinas que são boas. Então tenho pensado muito esta semana. Será que eu tenho perdido Jesus? Cada vez que eu saio do espaço do templo, será que eu perco Jesus? Eu já perdi muitas vezes Jesus. Saí daqui e comecei a falar do Benfica lá fora. Nem sequer refleti sobre Jesus, sobre o que é que Jesus me falou no templo. Sabe porquê é que Jesus fala no templo?
Porque quando José e Maria depois encontraram Jesus, passado 3 dias, eles tentaram procurar Jesus em vários lugares, mas Jesus continuava no templo. Não quer dizer que ele continue neste templo, dentro destas paredes, mas ele continua dentro do nosso templo, do nosso coração. Mas na maioria dos casos nós tentamos encontrar Jesus entre os amigos, entre uma pregação que não sei de onde, entre um louvor que vem de não sei de onde, entre os familiares que estão sempre a dizer que têm Jesus, e nós tentamos encontrar Jesus através desses processos. Mas a questão é que ele quer continuar dentro do templo. E sabe o que é que eu tenho visto? Isto é interessante, o Covid tem-me ensinado isto. É um momento extraordinário para a nossa vida cristã. Há dias estávamos a falar com uma pessoa, porque o Virgílio estava lá. Uma pessoa que tem problemas afetivos, problemas psicológicos, toma ansiolíticos, tem problemas laborais, está mal com a chefia no trabalho, escute isto tudo, tem uma rebeldia em relação ao trabalho, uma pessoa que se sente desvalorizada, escavacada, esmagada, sem solução à vista, quer sair daquele local de trabalho, está farta daquilo, farta, cansada da vida, deixou de fumar droga há 2 semanas, ainda fuma tabaco, tem os braços cheios de tatuagens. Mas sabe o que é que eu percebi? Que essa pessoa nunca entrou no templo, nunca ouviu os louvores da festa, nunca deu um dízimo como sacrifício, nunca esteve na multidão dos evangélicos, mas quando orámos por ela, ela chorou copiosamente e ela quis encontrar Jesus. Então sabe o que é que eu tenho visto? Que há pessoas fora da religião que não querem perder Jesus. Há pessoas fora do nosso ambiente, não rotinadas com o templo, nem com a festa, nem com a multidão, nem com o louvor, nem com a liturgia, que ansiosamente elas querem conhecer Jesus. Então, quando começamos a orar pela vida dessa pessoa, ela começa a chorar. Chorar, 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 chorar. E ficou tão satisfeita porque ouviu falar de Jesus. E eu penso que se o Covid me tem ensinado alguma coisa, é que Deus está a pôr à prova a nossa liturgia. Pôr à prova e a criar uma inversão nos nossos valores. Porque, de facto, eu não sei vocês, mas conheço algumas situações em que pessoas vinham a Jerusalém, não para conhecer Jesus, mas para ver se os amigos se encontravam em Jerusalém. Vinham a Jerusalém, não para ter um relacionamento com Jesus, mas para perceber se podiam fazer o seu sacrifício para, de alguma forma, acalmar a sua alma. Vinham a Jerusalém, porque naquele dia em Jerusalém o Bruno tocava aqui uma guitarrada, tocava uma pianada, as letras, algumas agora que são muito direcionadas ao nosso estado emocional, elas afetavam-nos e nós achávamos que aquilo nos faz bem. E quando saímos daqui, chegamos a casa e pensamos, onde é que deixamos Jesus? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E eu vejo que há pessoas fora do sistema, fora desta nossa engrenagem religiosa, elas desejam ter Jesus. Elas anseiam por ter Jesus. Então nós achamos que saímos de um lugar menos agradável para um lugar agradável, de um lugar em que estamos sós para um lugar da multidão,
para a festa litúrgica, para a religião, para o lugar onde vamos ser bem tratados nas nossas emoções. E logo, logo mais, caminhamos um dia e vejam, eles esqueceram-se de Jesus um dia. E agora vejam isto. Quem mais estava próximo de Jesus do que os seus pais? Os seus pais estão próximos afetivamente, fisicamente, emocionalmente, familiarmente. Perderam Jesus. E quem é que encontrou Jesus? Onde estava Jesus? Com aqueles que não tinham laços afetivos com ele, os doutores da lei. Eu creio que Jesus ainda continua no nosso templo, dentro do nosso coração. Quando eu encontrei aquele rapaz, o desejo é que ele encontre Jesus dentro dele. Que aquela mulher que teve aquele problema imoral, que ela encontre Jesus dentro dela. Que aquela pessoa por quem nós oramos, ela encontre Jesus dentro dela. E honestamente, e que nunca lhes seja ensinado a rotina da religião. E quero-me agora reportar, porque então nós perguntamos, onde é que Jesus está conosco? Será que Ele está no templo do nosso coração? E 1 de Reis 19, há uma pergunta célebre de Deus. Daquelas perguntas que perseguem a nossa vida. Acho que vocês a conhecem. 1 de Reis 19, versículo 8 e 9, fala acerca de um homem que era profeta. E vejam isto, José e Maria foram ao lugar agradável, à festa agradável, ao tempo agradável, ao movimento agradável, à religião agradável, à liturgia agradável, ao louvor agradável e perderam Jesus. E quando nós perdemos Jesus, é interessante uma coisa, Jesus não se perdeu na festa. Nós podemos esquecê-lo, mas Ele nunca se perde. Ele nunca se perde no nosso templo. Ele nunca se quer perder no nosso coração. Ele nunca se quer perder no lugar onde Ele quer preencher a nossa vida. Ele estava a preencher a vida daqueles homens, doutores da lei, com todos os seus ensinamentos, e eles ficaram fascinados, porque Jesus era muito inteligente. E Jesus pode provocar isso dentro de nós. E se alguém aqui tem perdido Jesus, a pergunta é, onde está Jesus? Eu quero contar, para terminar este tempo, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Elias tinha morto 800 profetas. Era a liturgia de Elias. O homem percebia de dar cabo de demónios, dar cabo de religiões perversas e ocultas. O homem era mesmo bom. 400 profetas de Azera, 400 profetas de Baal, mandou vir fogo do céu, queimou os altares dele. O homem percebia de batalha espiritual. O homem era exímio em guerra espiritual. Deu cabo daquilo tudo. Quando se confrontou com Jezabel, fugiu dela e desejou morrer. E pediu a Deus que o matasse. E Deus não respondeu a essa oração, porque ainda tinha um propósito para a vida dele. Então Elias, na sua frustração, acabou por se esconder dentro de uma caverna. Quando nós perdemos Jesus, nós construímos as nossas cavernas. Ficamos desiludidos com o templo. Isto hoje não tem ar-condicionado, vou construir a minha caverna. Ficamos desiludidos com a liturgia porque a pregação não deu resultado, o louvor também não, o sistema está diferente, vou fazer a minha caverna. Ficamos desiludidos porque os nossos amigos não vieram, a multidão não chegou. Aquela multidão que é mais ligada a nós, então vou fazer a minha caverna. Os parentes não vieram à igreja hoje, a família não veio, vou fazer a minha caverna. A festa hoje não me agradou, vou fazer a minha caverna.
E Elias fez a sua caverna emocional, psicológica, espiritual. Elias construiu a sua caverna e colocou-se lá dentro. E agora a pergunta que Deus fez a Elias, escute bem isto. Você pode ter a caverna que você quiser ter. Sabe o que é que Deus perguntou a Elias? Elias, o que é que estás aqui a fazer? Escute isto. Deus não perguntou, Elias, o que é que estás aí a fazer? Ou o que é que estás lá a fazer? Porque é que estás desse lado, Elias, e estás a fazer o quê? Deus perguntou, o que é que estás aqui a fazer? E quando nós perdemos Jesus, Deus continua a insistir na nossa vida. O que é que estás aqui a fazer? Ou seja, eu estou cá. Eu continuo no templo. Eu continuo na tua caverna. Eu não me ausentei de ti. Tu quiseste perder Jesus, mas eu continuo na tua vida. O que é que estás aqui a fazer? E Elias saiu da caverna e veio um terremoto e um fogo e um vendaval. E depois veio uma brisa suave. Elias saiu da caverna e Deus continuou a perguntar, Elias, o que é que estás aqui a fazer? Então construas tu a tua caverna e percas Jesus. Deus irá perseguir-te, irá perguntar, o que é que estás aqui a fazer? Estejas tu fora da tua caverna, num lugar mais agradável, Deus irá perseguir-te e perguntar, o que é que estás aqui a fazer? E eu creio que estas pessoas desigrejadas, que não têm igreja, que se desiludiram com o sistema, Deus continua lá na caverna deles. O que é que tu estás aqui a fazer? E Deus não está a questionar se ele está dentro da caverna ou se está mal disposto. Deus está a dizer, eu estou aqui contigo. Dentro da caverna e fora da caverna, Deus continua a perguntar, o que é que estás aqui a fazer? Então quando nós vamos para a nossa casa e perdemos Jesus, eu acho que José e Maria, quando perderam Jesus, Deus podia-lhes ter perguntado, o que é que vocês estão aqui a fazer nesta caminhada sem Jesus? Voltem para trás e encontrem Jesus. Quando tu estás lá assolado porque aconteceu uma coisa horrorosa na tua vida, imagina, há dias estava a falar com uma pessoa da igreja. Em dezembro, dia 10 de dezembro, fica sem subsídio de desemprego. Não tem trabalho. E a pergunta que Deus lhe vai fazer é, o que é que estás aqui a fazer? Entendem? Se nós ficássemos sem nada, sem liturgia, sem culto, sem religião, sem louvor, sem festa, sem Jerusalém, Deus iria perguntar-nos, o que é que estás aqui a fazer? Ou seja, Deus iria continuar a dizer, eu estou contigo. Encontra Jesus. Amém? E mesmo no meio da chuva, o que é que estás aqui a fazer? Encontra Jesus. Amém? Encontra Jesus.